Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui assistindo o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 260 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. A questão 260 é a seguinte: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Resposta: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Questão A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Resposta: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Bom, a dor, o sofrimento, a dificuldade por que passamos não é castigo, é instrumento de aprendizado para proporcionar a evolução de cada um de nós. E a natureza da dor, do sofrimento, ela é condizente com a nossa necessidade de crescimento, de aprendizado. Aqueles que, por acaso, abusaram do álcool, das drogas e uma encarnação anterior, ele hoje vai sofrer dificuldade de saúde nos órgãos que foram afetados em razão desse vício. E assim, outras condições de sofrimento. Aquele que é dado a determinado tipo de crime, como nos disseram os espíritos aqui, eles vão ter que vir num ambiente, seja familiar, seja pela vizinhança, onde há pessoas que são dadas a esse tipo de crime. Porque senão como que ele vai aprender? Não tem como. Como eu vou aprender a fazer um esporte de gelo, hóquei sobre o gelo, se eu não estou num lugar onde existe a neve, onde existe as condições necessárias para a prática daquele esporte? Então, é o mesmo que se dá, uma analogia, até mal construída, mas que nos dá a possibilidade de compreender que o gênero de prova, de dificuldade que a vida nos traz, deve ser de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Mas quando a dor vem, é porque, ao menos em espírito, nós já temos a consciência daquelas más inclinações e já nos dispusemos a superá-las. A dor, o sofrimento, não é um castigo que Deus nos impõe. Deus é Pai, é amoroso, é toda bondade. É um instrumento de aprendizado para nós, que Ele nos concede. Então, ela só vem quando nós já temos condições de aprender. Às vezes as pessoas falam, a justiça divina tarda, mas não falha. Na realidade, ela não falha, mas também não tarda. Ela vem no momento exato em que o espírito já está em condições de aprender aquilo. Porque se vier antes, não adianta, ele não vai aprender. Ele não tem condições ainda de aprender. Por isso que ela vem no momento exato, propício para as condições de cada um. A escolha da prova lá no mundo espiritual, nós já comentamos em questões anteriores, é nossa. Lá no mundo espiritual, orientados certamente por mentores, nós vamos escolhendo as provas gerais por que haveremos de passar, considerando as nossas necessidades. Mas nem sempre nós aqui aproveitamos. Segundo a questão A aqui, fala que se a Terra não oferecer um ambiente propício, já não tiver mais ninguém reencarnado no planeta que está propenso ao roubo, ao furto, obviamente quem precisar de passar por esta prova não poderá reencarnar aqui, porque não encontrará aqui um instrumento de aprendizado necessário à sua necessidade daquele momento de aprendizado. O
que ele vai fazer? Vai para um outro planeta onde haja ainda essas condições. Sabemos que aqui há muita violência ainda, nós vivemos num planeta de expiação e provas, e isso justifica toda a violência, todo o desamor que a gente vê no planeta. Contudo, sabemos também que o nosso planeta Terra agora deve passar por um estágio que vai se transformar de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração. E aí, neste planeta em regeneração, muitas das provas que hoje são propiciadas aos espíritos renitentes no mal, elas não haverão de ter aqui mais. E esses espíritos, então, terão que ser o que se fala exilados em um outro planeta. É o que se fala da transição planetária. Ele vai como castigo? Não. Ele vai para uma outra escola, que estará mais condizente ao exercício, ao ensino daquela lição de que ele precisa naquele momento. E nós também poderemos ir. Ninguém tem garantia de que aqui vai permanecer. Na realidade, aqui ou lá, nós continuaremos sendo filhos de Deus. Aqui ou lá, continuaremos sendo abençoados e atendidos em todas as nossas necessidades. Mas importa a nossa escolha de estarmos aqui ou lá, é lei do livre-arbítrio. Basta que nós aprendamos a amar como nos ensinou Jesus. É difícil? É, mas precisamos nos esforçar, como nos disse Kardec, um pouco cada dia, para vencer as nossas más inclinações, vencer as nossas más tendências. E esse esforço cotidiano vai nos prosseguindo, nos proporcionando a vitória sobre as nossas próprias dificuldades. A luta é conosco mesmo, não é com o mundo. O mal do mundo, ele não nos afeta enquanto espíritos imortais que somos. Ele nos traz dificuldade, mas as dificuldades que nos traz são as lições que necessitamos para aprender e crescer. O mal que de fato poderá evitar o nosso crescimento, a nossa evolução, é aquele que está em nós mesmos. Portanto, cuidamos de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Busquemos no trabalho e no amor que Cristo nos ensinou o nosso progresso moral e espiritual. Porque se nós chegarmos até Ele, Ele certamente nos levará ao Pai, assim como nos prometeu. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior somente aos espíritos superiores. Por vezes, o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas. Aí é que está a sua maior prova, e a solução do problema está dentro dele. Como nos fala o Livro dos Espíritos, uma alma que tem instintos de se apossar do alheio nasce em família que gosta de roubar. Esse espírito deve se esforçar dentro do ambiente favorável ao erro para se libertar daquilo que precisa para se tornar um espírito livre daquele vício. Se renascer no lar já motivado pelo Evangelho, entre pessoas que já se limparam das mazelas das paixões inferiores, qual o esforço que ele terá que fazer para o seu aperfeiçoamento? Sabendo disso, escolhe lar compatível com as suas tendências. Isso é analogia de sentimentos. Atraímos o que somos. Essa é a lei. Quando o mundo passa para a escala de mundo superior, os espíritos nele instalados, que se esqueceram da corrigenda, vão para outras moradas em plena conexão com os seus sentimentos. Essa é a lei de justiça e mesmo do amor. O espírito inferior, que ainda não despertou para a realidade, indo morar em um mundo de luz, criará problemas inúmeros para os seus habitantes, que não merecem esse tipo de companhia. Cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar. Locais esses que irão servir como escola, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.